Boa noite, eu sou a Larissa. Estamos dando início ao jornal Vigor Popular. Hoje temos duas convidadas no nosso programa. Estaremos abordando o tema violência sexual. Vamos estar entrevistando a Kátia e a Graziele, com os nossos jornalistas Tamires e Guilherme. Boa noite. Graziela, ao se deparar com essa situação, qual foi a tua posição frente a este obstáculo, pelo qual conviviam juntos? E a tua maneira de pensar quando se referia ao agressor? Então, devido a eu ser muito nova na época, a gente se sente... tem medo, se sente incapaz perante uma pessoa assim, porque naquela época ele se torna tudo para você, dentro da sua própria casa. Aí você perde o seu chão, vamos dizer assim. E nos dias atuais, em relação a esse fator, como está o seu estado mental? Então, para mim, eu posso dizer que foi superação, porque como era membros da própria família, eu resolvi passar uma borracha, coisa que não se deveria ter feito nos dias de hoje, mas eu resolvi passar uma borracha, deixar ele com uma boa imagem perante o resto da família e levar isso somente comigo. Mas hoje, para mim, tá tudo bem. E você convive com o agressor ainda? Não convivo mais, porque hoje ele já não tá mais entre nós. Mas até o tempo que ele viveu, era ele no canto dele, eu no meu. Simplesmente eu tratava ele assim com respeito, mas longe, por ele não ter conseguido consumar. Se tivesse tido consumação, eu acho que talvez teria sido diferente. Por também, só mais uma coisinha, porque hoje, nos dias atuais, isso hoje é até um crime. Na minha época, nos anos 80, 90, não era assim tão crime como é hoje. Não se tratava com a política que é de hoje. E nos dias de hoje, você tomaria outra atitude? Hoje sim. Com a mentalidade que eu tenho hoje, denunciaria. Sim, não deixaria passar, sofrer o sofrimento que eu passei. Muitas meninas da minha idade sofreram a mesma coisa escalada. Hoje eu não ficaria calada, imagina, de forma alguma. Com a palavra, o Guilherme. Kátia, boa noite. Boa noite. A gente vai conversar sobre um tema um pouco difícil para você te relembrar, mas eu vou ter que ser direto algumas perguntas. Inicialmente eu vou fazer referente a quantos anos você tinha quando sofreu o primeiro abuso sexual? Eu tinha 14 anos. Certo. Qual era a sua relação de grau de afinidade com o abusador? Ele era meu primo. Entendi. Na época, você teve apoio de algum familiar? Quando meus pais descobriram, eles me apoiaram bastante, ficaram do meu lado, apesar de não ter sido fácil mesmo assim. Entendi. As condutas em relação à justiça, o que foi? Ele foi denunciado, ele ficou um bom tempo preso, mas hoje ele já está de volta à sociedade, vivendo normalmente. Você sofre algum tipo de ameaça atualmente? Não, a gente não tem nenhum contato com ele. Depois do ocorrido, você notou ter desenvolvido algum transtorno pós-traumático? Eu passei bastante tempo em depressão. Não queria sair de casa, nada do tipo, não queria falar sobre o assunto. Hoje eu já consigo falar de uma forma melhor, justamente por conta do apoio que eu tive da minha família. O número de vítimas por abuso sexual no Brasil vem aumentando gradativamente. Isso é muito preocupante para a nossa população. Vamos agora conversar com algumas pessoas de Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo, sobre o que elas pensam da segurança do país. Bom, o que acontece no país é que não tem uma lei rigorosa, porque todo bandido sabe, todo estuprador, todo abusador sabe que não tem lei para que eles fiquem presos no país. Então, quando acontece um crime desse tipo, ele sabe que vai ser solto. Vai ficar algum tempo e vai ficar solto. Não tem como ficar preso. Aí ele pega e vai fazer de novo. Tinha que ter uma lei rigorosa para não acontecer isso, que ele fique preso, que ele sofra um castigo. Não tem muita punição para esse tipo de pessoa. Às vezes eles vão presos, mas eles ganham passe livre na cadeia, então eles podem sair mais cedo. E eu acho que para esse tipo de atitude tem que ser muito firme a questão de punição na cadeia. E, por exemplo, às vezes não tem muita divulgação de como se defender, a vítima se defender. Às vezes não tem nas escolas, nem nas redes sociais, esse tipo de informação.
Por exemplo, se uma pessoa, uma vítima, tiver alguma coisa que ela pode se defender, o agressor ele pode pensar em não ir fazer esse tipo de atitude com ela, porque ela pode ter alguma ferramenta de defesa. Isso vai acarretar de ele não conseguir fazer a ação. Então, isso já pode livrar a vítima de um tipo de agressão. Boa tarde, meu nome é Ana Cristina, sou psicóloga e vou abordar o assunto hoje, que é a violência sexual contra a criança. Essa é uma prática muito mais comum do que se imagina. Ela normalmente é praticada no ambiente familiar ou em ambientes que a família ela frequenta, como igrejas, a escola. Então, temos que tomar muito cuidado. Sempre observando a criança, sempre conversando, tendo empatia com ela, mostrando carinho, porque o agressor também mostra essas características, ele mostra carinho, atenção e ele consegue o que ele quer. Então temos que ter muito cuidado. O agressor normalmente está dentro da nossa família, normalmente são homens, a maioria, lógico que tem casos com mulheres também, mas a maioria são homens. E são os pais, padrastos, irmãos mais velhos, irmãos que não são de sangue, vizinhos. Então temos que ter muito cuidado com essas pessoas e observar, nunca deixar a criança sozinha, porque são pessoas que sempre estão se oferecendo para cuidar, ajudar com a criança. Então tenha muito cuidado, porque ela sempre consegue a atenção da criança, são muito carismáticos, simpáticos. Então temos que ter muito cuidado e denunciar, porque isso é crime. E a criança, ela não sabe porque ela está passando, aí ela é constrangida com isso. Ele causa muitos danos e sofre ameaças ainda do agressor. Esse agressor, ele deve ser identificado, ele deve sofrer as punições cabíveis e deve também ter um acompanhamento como a criança deve ter. Então vamos prestar mais atenção, tomar mais cuidado, porque isso acontece e acontece com muita frequência. Olha, fica a dica aí, um beijo, um abraço a todos e quero que reflitam sobre isso, tá ok? Boa noite, eu sou a Sandy. Vim aqui para falar para vocês sobre as estatísticas de abuso sexual que acontecem na nossa região. Podemos ver que da década de 80 até a atualidade, os números vêm aumentando drasticamente. Pegamos algumas cidades da região para falar a porcentagem de abuso sexual que vem acontecendo até a atualidade. Em Americana, por exemplo, tem um aumento de 57% no abuso sexual até os dias de hoje. Em Campinas, um aumento de 61% e Santa Bárbara do Oeste de 55%. Abuso sexual é um termo utilizado para relatar qualquer tipo de violência sexual. No Brasil, tem uma lei que foi vigorada em 2009, a Lei número 12.015, que é para proteger todas as pessoas que sofreram abuso sexual. No Brasil, mesmo com essas leis, e com todos os órgãos de proteção que protegem as vítimas de abuso, a gente sente que as vítimas ainda têm uma certa dificuldade, uma resistência para denunciar o abusador, geralmente por medo de sofrer algum preconceito, algum julgamento da sociedade ou por sofrer represálias, porque na maioria dos casos, o abusador ele é do convívio íntimo da vítima, um familiar, um pai, um padrasto, que é na maioria dos casos. A gente também tem que deixar um alerta para todos os pais ou responsáveis ficarem espertos no comportamento do seu filho, na maneira como ele está indo na escola, na maneira como ele está agindo, porque a maioria dos casos, infelizmente, é a população adolescente que sofre com isso. Esse foi o assunto abordado hoje. Estou encerrando o Jornal Vigor Popular. Uma boa noite.